Semana passada nós tivemos muito problema com o microfone. Hoje o Vinícius e a Jéssica vieram aqui nos ajudar, então foi uma bênção. E o Júlio vai estar ministrando, então eu queria orar pela vida dele. Você pode estender suas mãos? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do nosso irmão, que vai estar trazendo a tua palavra nesta noite. Sei com ele, que o Espírito de Deus possa dar direção, orientação, sabedoria, Pai. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nós abençoamos a vida do Júlio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você quer pegar lá? Eu acho que é melhor. Irmãos, me perdoam. Esqueci de orar pela oferta. Separa a sua oferta, seu dízimo, vamos consagrar ao Senhor. É semana de pagar aluguel, na verdade foi sexta-feira, queridos. Então se você puder contribuir, porque realmente nós gastamos muito mais do que poderíamos no mês passado. E não sei por que razão, mas metade do dízimo deixou de entrar no mês passado. Então foi muito difícil. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, Pai. Abençoar cada casa, cada família, que nunca falte, Pai, a provisão em nenhuma casa, em nenhum lar. E que nós possamos colocar sempre com sabedoria, com alegria, com gratidão no nosso coração, no nosso dízimo, Senhor. Sabendo que nós estamos fazendo algo para contribuir com a Tua obra, para que a obra do Senhor permaneça, que as portas continuem abertas. Nós consagramos dízimos e ofertas no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos irmãos vão dizimando e ofertando? O Júlio vai ministrando já. Graças e paz, igreja, amém. É só estar cantando louvor aqui antes da ministração, amém. Preste atenção nesse louvor ele tem a ver com tudo que o Senhor quer falar com a gente essa noite, amém.
ao vivo é assim mesmo, tá? Graça e paz novamente, amém, igreja? Por que toda vez que a gente sobe aqui a gente tá nervoso, né? Dá uma tremedeira nas pernas, dá um branco, a gente anota um monte de coisa, acaba nem desdobrando para ler. Isso aqui é o temor do Senhor, amém? Porque esse lugar aqui é santo, igreja. Então a gente fica com aquele temor, a gente fica com aquilo dentro da gente quando a gente está aqui em cima, quando a gente vai transmitir algo que Ele entregou para nós, entregar para a igreja. Então o nosso coração ele fica ansioso. E eu vim falar aqui essa noite nada muito diferente do que é falado aqui. Eu vim falar de Jesus. Eu vim falar um trechinho de algo que Jesus fez aqui na história dentro de tantos. Eu vim falar da ministração que hoje em dia muitas das vezes a gente não consegue ouvir, infelizmente aí fora, que é a ministração de Cristo. Mas graças a Deus a gente é um povo aqui que a gente ouve muito falar do nome desse Jesus. Amém? Quantos aqui já se viram? Todos nós, mas eu vou perguntar assim. Eu creio que todo mundo aqui já pensou, Jesus não está comigo. Algum momento da vida. Algum momento da vida a gente já pensou assim, falando, não é possível que está acontecendo isso. Não é possível. Será que Jesus, Ele veio? Será que Jesus, Ele morreu numa cruz? Será que Jesus vai voltar mesmo? Em algum momento da nossa vida acontece isso. Não estou dizendo que está acontecendo agora. Mas às vezes a gente esquece de que Ele é vivo e que Ele não está morto. E esse texto aqui que eu vou ler um versículo. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Eu vou ler o versículo 5. Lucas 24, verso 5. Todos acharam amém? Tem pouco amém aí. Todos acharam? Amém. Eu vou ler somente o verso 5. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Era 2 anjos falando com Maria Madalena e aquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus levar especiarias. Por que você está procurando Ele onde tem gente que era para estar morta, sendo que Ele não está morto? Voltando um pouquinho para chegar até onde eu quero. No Antigo Testamento existem diversas profecias. Deuteronômio, Números, livro de Salmos, Miqueias, profeta Miqueias, Jeremias, Isaías, profetas que diziam que Jesus ele iria vir para salvar o povo de Israel e queria vir para dar uma nova oportunidade de nós nos redimirmos dos nossos pecados, mas que ele ia nascer, que ele ia sofrer, ele ia padecer numa cruz, ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e ele ressuscitaria e voltaria para o Pai e prepararia o lugar que nós agora estamos aguardando ele vir. Só que muita gente, infelizmente, pensa que ele está na cruz ainda. Muita gente ainda acha que se for lá no túmulo de Jesus, lá em Israel, vai ter um corpo, restos mortais ali de Jesus. E não é bem assim. Jesus ele começou o ministério dele com 30 anos de idade. Isso aqui todo mundo sabe. E durou apenas 3 anos. Essa ministração é breve, igreja. Nesses 3 anos, Jesus ele deu o manual da vida para nós. E nesses 3 anos ele deixava claro para os discípulos dele: olha, eu vou padecer, eu vou sangrar, vão caluniar a mim, vão judiar de mim, e eu vou morrer numa cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele deixava claro.
Jesus ele deixava explícito para os discípulos que ele iria ressuscitar. E nesses 3 anos Jesus ele foi operando milagres, foi operando maravilhas. A água se tornou em vinho para um casamento não ter uma vergonha naquele lugar. Cegos foram curados, aleijados foram curados, pessoas com doença há anos foram curadas, paralíticos há 38 anos na frente de um tanque foi curado, mortos reviveram. E Jesus, nessa mesma trajetória dele, não era só milagres, era ensinamentos. Jesus nos deu um sermão ali em Mateus capítulo 6, ali o Sermão do Monte, que é o manual da vida. Ali está escrito como que a gente faz para obter a salvação. Jesus ele deu diversos caminhos e diversas deixas de que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Grava isso, igreja. Ele falou diversas vezes para os discípulos, olha, para os 12, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, a turma toda: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer. E ele falava, e ele falava. E Jesus morreu. Jesus ali no dia da última ceia, que ele anuncia que ele ia ser traído, ele anuncia que Pedro ia negar ele 3 vezes, e mesmo assim ele partiu aquela última ceia. E o que eu acho lindo ali da última ceia é a frase: este é o cálice da nova aliança. Isso significa o que, igreja? Tudo está se fazendo novo a partir de hoje. Por quê? Porque até ele ser pendurado na cruz, os gentios não tinham salvação. Era o povo de Israel, era o povo judeu. E ele veio para que nós, que moramos aqui no Brasil, como o pastor já citou várias vezes, nós somos gentios. O sangue dele nos salvou. É a nova aliança. Existia uma aliança que era com o povo de Israel. Existia uma única aliança. Olha, era o povo escolhido de Deus. Era um povo que vencia as batalhas lá no Velho Testamento. A nova aliança, Jesus fala, agora é a humanidade, não é mais o povo de Israel. Agora todo aquele que tem um coração que abre e eu posso entrar, esse aí é salvo. Esse daí que carrega a cruz dele até o final, sem deixar cair, esse é salvo. Aquele que entra pela porta estreita, como o pastor Nelson falou uns tempos atrás, esse é salvo. Qualquer um, desde o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bolívia, Chile, qualquer um. A nova aliança. E essa ceia acaba. E no outro dia, quando Jesus ele vai ali no Getsemane orar, ele e o Pai, ainda ele chora um pouco, fala: Pai, se for possível, se der, afasta de mim esse cálice, Pai. Igreja, se nem do próprio Filho Deus deixou de ele passar por uma prova, que dirá nós? Às vezes a gente está passando por algo na nossa vida que é assim, ó. Você dorme no domingo, na segunda-feira tudo está torto. Aí a gente, ai Deus, será que eu tenho que passar por isso? Tem, porque o próprio Filho passou por muito pior que você. Jesus ele é crucificado, ele é cuspido, ele apanha, ele é traído. E aquilo começa aquela parte da história triste, aonde Jesus e um assassino, eles gritam: soltem o assassino e crucifica o Rei dos Reis. Era o que eles estavam dizendo. Não com essas palavras, igreja, mas é isso que estava acontecendo naquele lugar. E Jesus ele é crucificado. Jesus ele bebe vinagre quando está com sede. Jesus ele ouve assim: ué, mas você não ressuscitou o pessoal aí? E aí, você vai ficar assim? Colocaram uma plaquinha lá, Rei dos Judeus, na cabeça dele. E tudo estava se cumprindo o que Jesus dizia para os discípulos dele. Jesus ele morre na cruz, ele entrega o Espírito ao Senhor, e o véu do templo ele se rasga de fora a fora, e ali a nova aliança começa a acontecer. A partir de hoje você não precisa matar um animal para chegar até mim. Se você fechar os seus olhos e o seu coração estiver totalmente aberto, eu estou ali. Ai Senhor, eu pequei. Você não precisa ir lá comprar um cordeiro para sacrificar na porta da igreja. O cordeiro é ele que já foi sacrificado. É só você entregar o seu coração. Só que tem um detalhe aqui no capítulo 24. Os discípulos ouviram diversas vezes isso. E eu vou perguntar para a igreja, porque vai entrar no ponto da mensagem. Quantos aqui já ouviram que Jesus ressuscitou?
aqui já ouviram que Jesus morreu? Todo mundo. Jesus, ele morre, ele é sepultado. Os discípulos deixam de crer que ele resolveu. Os discípulos, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Por quê? Eles ficam tristes. O coração dos discípulos fica pesado. Eles vão... A Bíblia diz que quando Jesus morre, cada um foi para a sua casa. Morreu. Mas eles não ouviram tanto que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Não era mais fácil esperar chegar o terceiro dia para ver Jesus novamente? Não, gente, morreu. Daqui 3 dias ele está de volta. Nenhum fez isso. Que dirá nós, que ele disse que vai voltar, e se a gente não estiver acreditando, quando ele voltar, o que a gente faz? Tem uma promessa. Tinha uma promessa: eu vou ressuscitar. E agora tem uma nova promessa: eu vou voltar. E 2 dos discípulos começaram a caminhar por um caminho à direção de uma cidade que chamava Emaús. E aqueles discípulos, eles iam com o rosto triste. Por que eles estavam tristes? Porque desde o Velho Testamento, as profecias de anos antes de Cristo diziam: o Messias irá vir para redimir o seu povo. Quando Jesus morre, o que esses homens pensavam? O povo de Israel pensou: não era esse o Messias. Se fosse o Messias, ele não ia morrer como ele morreu. E eles vai cada um para sua casa e falar: pronto, vamos para casa, vamos esperar o Messias, porque o Messias não veio. Mas Jesus alertou tanto que ele ia morrer e ia ressuscitar. Ele estava crendo num Cristo morto. O Messias não existia a partir daquele momento para eles. E eles indo embora com o coração triste, surgiu um homem pertinho deles lá. Aí o homem viu que ele estava cabisbaixo, aquele luto dentro deles. Falou: o que está acontecendo com vocês? Vocês estão chateados? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui? Um poderoso profeta que surgiu no meio do povo de Israel. Ele fez maravilhas, ele tinha a promessa de ser o Messias. Certo dia ele entrou triunfal, fez a entrada triunfal ali em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e todo mundo declarando hosana nas alturas. Você não ouviu falar desse homem? Ele era o Messias que todo mundo estava falando, mas a gente constatou que ele não é, que ele morreu. A tristeza deles não era apenas pela morte de Jesus, era porque eles aguardavam há tantos anos o Messias, e quando veio um homem que diziam ser o Messias, morreu. A gente tem que parar de olhar para agora, igreja. Nós temos que olhar para lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão meu socorro. Quando você eleva os olhos para os montes, você vê o céu. O socorro é de lá. Seu socorro não vem de cima do monte. Seu socorro vem do céu, vem do Senhor. Mas a gente, nós, humanidade aqui, carne, a gente enxerga muito hoje. E aqueles homens estavam enxergando o hoje. E Jesus falando: sério? E era Jesus do lado daqueles homens. Só que a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram fechados para não reconhecerem ele. E Jesus continua caminhando e fala: mas vocês não leram no livro que teve várias profecias de que o Filho do Homem viria, morreria e ressuscitaria? E Jesus começa a relatar para aqueles 2 homens no caminho de Emaús profecias na época de Moisés, profecias na época de Isaías. E Jesus, ele começa a relatar isso daqui para ele, atrás do Novo Testamento. E aqueles homens começaram a ouvir. Só que chegou no lugar que aqueles homens tinham que entrar na casa. E Jesus continuou, ele falou: não, você vai aonde? Passa a noite aqui com a gente. E na hora que Jesus, ele entra, tinha uma ceia preparada naquele lugar. E quando Jesus pegou o pão e partiu na frente daqueles homens, os olhos deles se abriram e viram que era o Cristo ressurreto na frente deles. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E um homem olhou para o outro e falou: enquanto esse homem é o verdadeiro Cristo, enquanto ele falava, você não sentia seu coração queimando? E aí Jesus, ele se aparece para os discípulos e a história discorre. Jesus é elevado às alturas, né? O que eu quero dizer? Jesus está vivo, igreja. Ele anda todos os dias assim, a gente sai da nossa casa, a gente está no caminho de Emaús, a gente está andando ali naquele caminho,
achando que nós estamos sozinhos e que o Messias não está. Quando o seu coração queima, é Jesus do seu lado andando com você. Sabe aquele momento que você foi livre de um assalto? Sabe aquele momento que você foi livre de um acidente? Sabe aquele momento que você teve um livramento até no emprego, seja onde for? É porque Jesus Cristo, ressurreto, Ele está caminhando do seu ladinho, no caminho de Emaús, no caminho para onde quer que você vá. Eu dei essa pequena volta simplesmente para dizer isso, igreja. Jesus está vivo. Jesus não está pendurado num madeiro. Jesus não está morto. Se você quiser, pega um avião, vai lá em Israel e vai no túmulo dele e vê se acha Jesus lá. Você vai ver escrito lá, ele não está aqui, porque ele está vivo e ele caminha conosco todos os dias da nossa vida. O que basta para nós? A gente ter os olhos espirituais e o nosso coração entregue a Ele, para que a gente possa sentir o nosso coração queimando quando Ele estiver falando conosco, quando Ele estiver conversando conosco. Muita gente pensa, mas naquela época era mais fácil, que eles viam Jesus, né? Hoje é mais difícil, sim. E sabe por que hoje está mais difícil? Porque a internet rouba a tua atenção do livro. Os entretenimentos da televisão tiram a sua atenção do livro. Tudo aquilo que o diabo puder tirar sua atenção deste livro que diz que ele vive, ele vai estar morto na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente abre num texto como esse, vai discorrendo esse livro, a gente vê que ele fala um pouquinho lá na frente: eu vou para o Pai. Porque muita gente pergunta, como que eu vou ver Jesus, né? Porque Jesus, ele já foi, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a vocês um Espírito Consolador. E esse Espírito vai andar com vocês todos os dias, até que eu venha do alto e busque a minha igreja e levo para um lugar preparado. Igreja, para encerrar, eu quero estar louvando novamente. Temos mais uma promessa. E temos mais um detalhamento nesse livro. Qual que era o detalhamento para os discípulos? Eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia, e vou preparar um lugar, e vou voltar para buscar a igreja. A parte do morrer e o ressuscitar no terceiro dia já foi. A gente está vivendo a segunda promessa, que ele vai vir. Se enquanto a gente estiver olhando para ele pendurado numa cruz, a gente não vai enxergar ele vindo do céu. Entrega o teu caminho na mão do Senhor, igreja. Se for para perder o emprego por causa de Cristo, perca, igreja. Porque a Bíblia diz, se um olho peca, né? Arranca ele. Então tudo que te afastar e colocar no seu coração que ele está morto, lembra dessa passagem aqui no caminho de Emaús que falou que ele ressuscitou. E lembra da passagem que está aqui no finalzinho do livro, que ele vence. Aqui no final, quem for aqui no final do livro e ler, está escrito que Jesus venceu o poder das trevas, que Jesus venceu a Satanás, que Jesus venceu a morte. Está escrito, está escrito. Que nós possamos sair daqui essa noite, tirando Jesus da cruz sangrando e colocando em nosso coração um Jesus que cuida de nós, que anda conosco e que vai voltar e que vai buscar a sua igreja. Ah, Júlio, mas está difícil. Aí que tá bom. Quando está difícil é que tá bom. Quando está com luta é que tá bom. Quando as coisas parecem que não dá certo é que tá bom. Quando você está fiel com Ele, você vai falando, eu passo por mais essa prova. Qual que é a próxima, Jesus? Porque o que nos interessa é lá, não é aqui. Amém? Eu falei que era simples. Mas vamos tirar Jesus da cruz e vamos colocar Ele no nosso coração como vivo, ressurreto e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Você pode colocar de pé, amém? Eu queria estar louvando com a igreja, chamar o pessoal do louvor, tudo. Amém, igreja? Jesus é vivo ou é morto, igreja?
Aleluia. Vamos orar, queridos. Ele continua vivo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Aleluia, louvado seja Deus. Para mim e para você é uma promessa. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Eu não sei qual o desafio do seu coração nesta noite, mas a palavra foi específica para nós. Toda luta vai passar, toda guerra vai passar, a tristeza vai passar. O nosso Deus continua vivo, ao nosso lado, caminha comigo, caminha com você, Ele caminha conosco. E como Paulo, nós devemos ter o mesmo sentimento no coração. Uma coisa faço, e aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ah, Senhor, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Senhor, Tu sabes as lutas que cada família aqui enfrenta, pessoas que sofrem, Senhor, saem daqui e muitas vezes vão para casa com o coração triste ainda, Pai. Familiares passando por problemas de saúde grave, outros enfrentam a dor do luto, como nesta manhã a irmã Conceição. Aqueles, Senhor, que lutam contra doenças graves, outros com as doenças da alma e da mente, a depressão, o síndrome do pânico, Senhor, as crises de ansiedade. Alguns aqui, Senhor, lutam contra o desemprego, a falta de recursos. Há pessoas adoecendo, Senhor, porque as finanças são a sua maior preocupação, as dívidas se acumulam, Pai. E há pessoas que nem sabem porque sofrem. Elas têm tudo para ser felizes, têm um lar, têm família, mas reclamam de tudo o tempo todo. Elas não conseguem enxergar o cuidado minucioso do nosso Deus. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos abra os olhos, como abriu os olhos daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Que o Senhor faça o nosso coração queimar da mesma forma, Deus. Que nós possamos caminhar contigo, sentindo o desejo que eles sentiram de chamar para entrar em casa, para repousar conosco, Pai. Sentar à mesa e partir o pão. Oh Jesus, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo no nosso lar, és bem-vindo na nossa família, Senhor, és bem-vindo entre nós. Cura-nos nesta noite, Jesus, cura-nos. Que caia por terra todo sentimento de menos-valia, autocomiseração, vitimização, Pai. Pessoas que só reclamam, que não enxergam a bondade do Deus Todo-Poderoso. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que rouba o Teu lugar no nosso coração, Pai. Que a nossa alma se sacie em Ti. Tu és o amado da nossa alma, o desejo. O nosso desejo tem que estar no Senhor, porque diz a Tua palavra: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ora labaxere bacana, labaxurianda, labaraba, rebaxere basurere, rebaxere barabarabaraba. Ora la la labaxere, la 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 família aqui representada, Senhor, cada um deles, Pai. Que nós possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração aquecido, sabendo que o Senhor abriu os nossos olhos nessa noite. O
o Senhor continua dividindo, repartindo pão à mesa, aleluia. Bendito e santo é o teu nome, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos louvar, podemos louvar mais um, aleluia. Com os seus olhos fechados, adore a Deus, adore ao Senhor, aleluia. Continua caminhando conosco, irmãos. Ele continua abrindo os nossos olhos, fazendo nosso coração queimar. Deus não mudou, amém? Não mudou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar para encerrar. Maio vai ter encontro de mulheres, então as moças se preparem, amém? Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Feche os olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra viva, mais penetrante que a espada de 2 gumes. A presença do Teu Espírito entre nós, ela é real, Pai. Que o Senhor possa nos levar daqui para uma semana de vitória, Senhor. Ainda um final de semana prolongado, algumas pessoas estão viajando, aproveitando para repousar. Nós que viemos, Pai, e que temos essa semana de trabalho, que o Senhor possa abençoar o trabalho de cada um, o trabalho das nossas mãos. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Uma semana vitoriosa em todos os nossos desafios. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, Teu Filho amado. Amém? Deus seja louvado.
Deus é bom, glória a Deus, aleluia.